E aí galera, beleza? Eu tô aqui com meu amigo Paulo e hoje, gente, vou trazer para vocês um vídeo a respeito de um camarada que é ex-marreteiro, né, mano? E agora abriu a barbearia dele, ó, acabei de fazer minha barba e vamos lá. Paulo, conta pra nós, mano, como é que foi quando você chegou aqui em Natal, como é que foi sua primeira experiência no sinal, conta pra nós, a gente quer ouvir. Então, eu saí de São Paulo, aí vim para Natal trabalhar de motorista de aplicativo, só que eu achei muito perigoso, entendeu? Aqui em Natal. Eu trabalhei em São Paulo e vim trabalhar para cá. Só que devido à violência e tal, eu achava muito perigoso e eu não queria trabalhar com outras pessoas, registrado e tal. Aí eu resolvi ir pro sinal, cara. Empreender. Vou empreender. Aí fui. Minha esposa que teve a ideia, irmão. Você tem coragem de vender bala? Eu falei, eu só não tenho coragem de roubar. Isso foi que tempo? Que ano? 2019. No início ou no final? No final. Cara, no meio do mês, no meio do ano. No meio do ano. Aí, a primeira semana. Cara, é difícil, o né? problema não foi nem a primeira semana, foi os primeiros minutos, entendeu? A vontade de deixar pra trás. Porque assim, não, a coragem de entrar no sinal era uma novidade. Eu cheguei no sinal, olhei aquele monte de carro, falei, mano, e agora? É agora, né? Aí eu tive que meter marcha, cair pra dentro e Depois da primeira fileira que eu fiz, cara, o resto foi. Você tem aqui, né, o saquinho. Aqui, ó. Ele deixa já na barbearia dele o saquinho, se rolar o assunto, ele já mostra pro cliente. Tá aqui, ó. Ele vendia isso aqui, ó, dessa forma. Vendia. Ó, tá escrito aqui, ó. Sou barbeiro profissional e estou vendendo essas balas de gengibre e mel para terminar de montar minha barbearia. E nessa fase eu já tava terminando, mas teve outras frases e tal. Como ali eu já tava para terminar a barbearia, entendeu? Teve outras copy, né? Aí ele fazia assim, botava no retrovisor. Essas aí já tava com preço, que era o seguinte, quando tava em baixa, aí eu colocava preço, quando tava em alta eu tirava o preço, porque ficava valor voluntário, aí as pessoas... Doação espontânea. Uma ajuda espontânea ali, então sempre vinha mais de R$2, ou de R$2 pra cima. E época de baixa, se eu não colocasse R$2, muita gente dava R$1,50 por centavos, e aí... Era o prejuízo, né? Eu tomava prejuízo. E aí você, no primeiro dia então foi bem vendendo. Foi, cara, mas que animou que rendeu o dinheiro. Você ganhou lá no primeiro dia, já entrou ganhando. Já entrei ganhando. Aí no outro dia precisou usar essa na frente animadão e pai. E levando em consideração, pessoal, que ele não é de Natal, ele já chegou pagando aluguel, né? Já chegou com o peso nas costas de ter que pagar um aluguel, de ter que manter o carro, ele tem um carro também, né? De ter que. Ele tem 2 filhos, né? 2 filhos, tem a esposa, então ele é homem da casa, né? Então assim, é uma responsa muito grande. E muitas pessoas falam, pô, mas por que você não vende o carro e monta a barbearia? Só. Eu tô num lugar onde eu não conheço ninguém, minha família é tudo de São Paulo, não tem parente aqui, aí eu vendo o carro e monto a barbearia. Se a barbearia não desse certo, o que aconteceu? Eu ia perder o carro, perder a barbearia, ia estar de a pé, não conseguia voltar para São Paulo. Entendeu? Traduzindo, né? Começar do zero lá abaixo dele. Você entendeu? Nem para São Paulo eu voltaria, porque igual... você perde tudo, entendeu? O carro era mais ou menos a única segurança que eu tinha de se não desse certo para voltar para trás. Você já entrou no lugar, já olhando a porta de saída, né? O povo querendo que você vende a porta, como é que você faz? Você entendeu? É o escape. Aí, cara, primeira semana, dinheirinho. Quanto que o cara ganha por dia? Vendendo no sinal, quanto tempo ele tá? Não, cara, eu cheguei, aqui em Natal muitas pessoas trabalham no sinal, mas eu 7 horas da manhã eu já estava no sinal. No sinal. Eu levantava 5h40, às vezes 6 horas, mas 7 horas eu já estava no sinal. Então, 7 horas eu já tenho que estar trabalhando. Então aí, cara, tava eu sozinho no sinal, que as turmas chegam mais ou menos umas 10 horas da manhã. Aí eu pegava das 7 até 11 horas, meio-dia, porque o sol aqui é cabuloso. Pra quem tá vendo de tarde não vira, vira muito.
depois das 3 da tarde. Dá um cansaço. Mas eu já fui, já peguei o dia inteiro. Normalmente eu trabalhava das 7 ao meio-dia, entendeu? Aí depois eu saía de lá, aí eu tinha que ir no mercado comprar As coisas, fazer um saquinho. Quer dizer, eu parava meio-dia, vou chegar em casa 4, 5 horas da tarde. Só vai comprar isso, vai comprar aquilo, para chegar em casa. Né, E chega em casa não para. Aí eu chego em casa, eu tenho que montar saquinho, fazer copo, tirar xerox, fazer tudo, minha esposa ajudando. Então é bem trabalhoso. Teve vezes que eu fui terminar 11 horas da noite. Nossa, então, no outro dia tá de pé de novo. Tá 7 horas, tá lá de novo. E as meninas acham que é o quê? Ah, o cara foi embora 11 horas, meio-dia, vagabundo, vai trabalhar hoje. Mas mal sabe que 10, 11 horas da noite eu tava lá fazendo saque no desconto, cara. É trabalhoso. E contando, né, com os alunos que vai entrar amanhã, né? Entendeu? Porque é incerto, cara. Teve dia que eu fui, o máximo que eu tirei foi R$180. Em um dia? Já tirando o gasto? Tirando o gasto, 180. Teve dias que eu tirei R$30. Isso esticando até um pouco mais. Agora, teve dia que eu fui. Não, eu acho que eu tirei mais de 180 já. Mas contando assim, eu fui de manhã até meio-dia, depois voltei 3 horas da tarde e fiquei até 7 horas da noite. Juntando os mais. Aí só que nesse dia. No caso, você fez 180 em turno. Vamos falar. Aí assim eu não consigo lembrar de cabeça não. Então, 180 é ralado. Mas eu tinha minha faixa, eu tinha que tirar no mínimo R$80. No dia. Era só é só se um dia você vê que não, hoje não dá. Porque teve dia que eu fui 7 horas da manhã, fiquei até 6 horas, 7 horas, consegui fazer minha meta de 80, R$100 ali, entendeu? Mas dá. E aí o que acontece? Isso aí já dá para o cara ver que dá para ele ganhar dinheiro no sinal. Dá. A oportunidade está no sinal. Porque assim, as pessoas, não são todos, mas muitos conhecem quem é quem. Ela vê que é uma pessoa que realmente está lutando, realmente está querendo um objetivo. Eu tinha um objetivo de ser barbeiro, entendeu? No entanto que me ofereceram, Deus, cara, me ofereceram trabalhos em outras barbearias, eu não consegui trabalhar, porque eu não tinha equipamento. Aí os caras falavam assim, teve não vou citar não, mas uma das barbearias mais top do Planalto, de Natal, cara, uma das barbearias mais top aqui de Natal, que fica no área nobre aqui de Ponta Negra, chamou para trabalhar. Cheguei lá, eu não tinha os equipamentos. O cara falou, não, se você conseguir os equipamentos, eu dou uma vaga para você. Aí que tá, empreendedor. Se for para eu comprar o equipamento para trabalhar para o cara, eu vou trabalhar para mim. Lógico. Não tem sentido. Essa é a visão. Aí eu, não, então vou continuar na mesma pegada que eu tô. E tipo assim, no caso o cara ia ganhar em cima de você, né? E você não ia ter por onde crescer. A não ser que você saia de lá de novo e começar tudo de novo. Foi certo. Não, aí eu consegui, fui comprando as máquinas e tal. Muitas pessoas no sinal, igual eu falo, tem muitas pessoas boas no sinal, você não pode tirar proveito. Entendeu? Você tem que saber administrar o dinheiro, porque eu acredito que quem faz igual eu faço, igual eu fiz, né? Que tá no sinal, vendendo as balas e tal. Chega uma época, cara, eu acho que eu fiquei 1 ano nos quebradinhos, cara, vendendo. Um ano. Todo dia. Acho que 1 ano e 3 meses vendendo, todo dia. Eu só não ia de sábado e domingo, às vezes eu ia de sábado, entendeu? Às vezes. Aí dava o tempo que sobra pra família, né? Entendeu? Dia de semana. Cara, a família é primordial, cara, não é só. E você falou isso daí do pessoal do te chamar pra trabalhar. Pessoal, você que está assistindo aí, você quer dar emprego para um cara que trabalha ambulante, beleza, show, mas na maioria das vezes não é isso que ele quer. Se ele está ali, às vezes ele quer emprego, realmente, mas na maioria das vezes não é isso que ele quer. Ele quer empreender em outras coisas, quer levantar o capital. Então, ao invés de você insistir para ele fazer alguma coisa diferente do que ele já está fazendo, o apoie a fazer. Eu falo isso porque quando eu comecei a vender a pé aqui no bairro para comprar minha moto, vender as balas, porque assim, eu já vendi no sinal, mas eu nunca consegui ficar muito tempo no sinal, porque aquele negócio de oi, com licença, bom dia, oi, com licença, bom dia. Eu não sou assim, tá ligado? Eu gosto de parar, trocar ideia de 10 minutos com conhecer um pouco, porque também o produto é diferente, né? Agora, né? Mas quando eu era bala,
muita pessoa me fazia convite para trabalhar com eles. Inclusive teve um rapaz que me ofereceu vender veneno de rato para ele, não sei o que. Dizendo que ganhava mais do que eu. Isso aí, assim, uma vez a gente no sinal, aí ele, vou catar esse cara, por isso que eu falo, tem gente que quer tirar proveito. Vou pegar esse cara para trabalhar para mim, eu pago ali uma merreca para ele. Porque ele está acostumado, entendeu? Acha que o cara. Isso tem pessoas que estão no sinal por uma necessidade extrema. Tem. Eu estava numa necessidade só que não era aquilo que eu queria para mim. Entendeu? Agora tem gente que se acomoda também, quer passar a vida inteira no sinal. Ganhando, aí não dá. Porque assim, às vezes, veja bem, igual eu, por exemplo, eu vendia minha barra, mas negócio na rua ganhava 60, 80 conto no dia. Beleza, puxou pra mim, tava bom, eu queria ganhar 100, 150. E eu comecei a produzir, tipo agora, são 11 horas da manhã e eu fui dormir, era 2 e pouco da madrugada produzir, entendeu? Já pra essa manhã eu tá livre pra gente poder vir cá, então, ou seja, tem um trampo por trás disso. Aí pô, você dá maior trampo pra depois chegar um camarada tipo, pode chamar pra trabalhar, mas não chama pra trabalhar dizendo que o cara tá fazendo errado, é bobo, não sei o quê. E, ao contrário disso, você tem que incentivar o cara, pô, mas isso aí continue, porque você está vendendo barra hoje em dia, mas você está vendendo moto, depois você está vendendo carro, quando você vê, você está vendendo casa e ele vai subir. Cara, quantas pessoas desanimou eu, cara? Desanimou. Cara, tem gente que pegou um pacote de bala, com retrovisor e jogou assim, ó. Foi um cara. Como é que era? Você falou isso comigo de outra história. Já aconteceu 2 vezes. Era qual carro que era o carro do cara? Não lembro, cara. Era um Gol, o primeiro cara eu lembro que era um Gol. O primeiro, teve nada. Aí o segundo eu não lembro que carro que. Mas era carrão? Não, pô, carro velho. Ó, pra você ver, ó, galera, eu vou até chegar perto. Não é por nada não, mas ele tem um ponto. E o cara com o carro velho pegou a bainha dele e jogou. O cara chegou numa boa, entregou o negócio no carro e o bicho pegou e jogou fora. Ele podia virar pro cara e falar assim, irmão, vai se. E eu tenho um carro melhor que ele. Mas o cara ficou de boa, segurou o saco, né? E é o seguinte, cara, o carro não faz ninguém, cara. Não faz ninguém. O carro não passa pilataria. É igual eu tinha falado, eu poderia ter vendido o carro, né? Assim, vende o carro, só que eu estou pagando o carro. Como que eu vou entregar o carro para uma pessoa, ainda mais que Natal, que eu não conheço ninguém, vou dar o carro para uma pessoa que eu nem conheço, pagar no meu nome. Eu tive histórias aí passadas que eu entreguei uma moto para o cara pagar no meu nome, ele ameaçou o cara, a polícia veio atrás de mim. Foi mesmo? Agora sabe que eu vou fazer a mesma coisa com esse carro. Por isso que eu fiquei com ele também. Entendeu? Aí o cara ameaçou o cara, a polícia, eu estava em São Paulo, fui pro interior de São Paulo, minha mãe mora no interior de São Paulo. Cheguei, e uma coincidência tão grande que eu acabei de chegar, a polícia civil chegou junto, cara. Mas chegou já prevenido ou chegou não? Não, chegou de boa. Chegou de boa, perguntando de mim e tal. Eu falei, sou eu com a bolsa na costa. Aí ele contou tudo pra mim, aí eu já liguei na frente da polícia pro rapaz que tava com a moto. Aí eles me deram 2 horas pra aparecer na delegacia com o rapaz, aí esclarecemos tudo. Transferiu mesmo. Inclusive é crime, viu? Você comprar no teu nome, pra outra pessoa pagar, parece que dá tipo estelionato, alguma coisa assim, por mais que seja tudo combinado, mas é crime. O delegado falou que eles uma não... dica aí, viu, pessoal? Eles não... O delegado não colocou como crime, pelas pessoas não saber disso, mas é crime. Eu caio nessa. Então, se um camarada que, por exemplo, você já teve você de repente caiu no delegado na mesma história, outra coisa vai na cadeia. Tá vendo? Aí vai do delegado. Ou seja, se você compra um veículo, tem que transferir mediante a compra. Cara, o negócio de você repassar, paga aí no meu nome aí e tal. Eu vendi pro colega meu, pô. Ele foi no borracheiro lá. Graças a Deus o borracheiro também era amigo meu. Nossa, se fosse os outros. Você entendeu? Aí ele foi lá, ameaçou o cara, o borracheiro pegou a placa da moto. E por coincidência, quando eu saí de São Paulo para o interior, no mesmo dia, eu com a polícia chegamos juntos no mesmo tempo. E o cara ameaçou por quê? O borracheiro não colou a câmera dele? Não sei, o Rono só queria desenrolar o papo da moto. Pô, os caras tretam à toa, né, mano? Outro dia, inclusive foi uma treta com o borracheiro. Eu fui ali na Cidade de Esperança
Aí eu pego muito minha moto e vou dar umas voltinhas, né, galera, por aí. Aí eu cheguei lá no borracheiro lá, trocando ideia com o cara, aí chegou um cara, porra, meu irmão, você me vendeu a câmera de ar, semana passada a câmera já furou 2 vezes, não sei o que, e brigando com o cara, o borracheiro já falou, não, eu vou te dar uma nova, não sei o que, mas essa aqui que eu vou te dar não tem garantia não, aí você não volta aqui mais não sei o que, eu quero mais de você. E os caras só faltou pular em cima de uma câmera de ar de moto é quanto? 18 reais? Coisa de 20 conto, vamos botar 50 no máximo, eu nem sei quanto custa, que graças a Deus meu pneu nunca furou, tava no borracheiro para vender meu produto. E aí meu filho, uma treta, os caras discutiram, aí um falou que vai pegar não sei quem, vai ficar de 20, 30, 50 conto, as merdas acontecem. E vai voltando ao assunto, aí os caras jogaram esse negócio. Jogou na hora, cara. Vem aquela sensação, tipo assim, de ira, né? Vou matar esse cara, né? E ao mesmo tempo, você, sei lá, você fala, não posso perder o foco aqui, porque vontade assim, de pegar uma pedra e jogar. Com o tempo, eu entendi. Consegui até entender, mas o cara foi ignorante. Porque carro é uma coisa muito particular. Ninguém gosta de ficar relando. E eu coloco no retrovisor. Entendeu? Eu chegava ao bom dia, com licença, e colocar muitas vezes nessa casa, não, dá uma licencinha aqui rapidinho, e colocar. Tem gente que não adianta, cara. Passa, vai embora, deixa ela não quer, respeita, o carro é dela. E por mais que você está trabalhando, o carro é dela. Hoje, assim, no decorrer do tempo, eu fui entendendo, mas muitas vezes eu me chateei, cara. O dia que esse cara veio na primeira. Você quando vê que o cara jogou, eu nem liguei, já tava meio vacinado na rua. Mas a primeira vez eu fiquei bolado, cara. Aquele nó na garganta, assim, ó. Você segura assim, que a vontade de chorar, pô, o cara tá dá vontade de chorar. Você se sente um nada, você sente um lixo, cara. Uma vez o cara comeu um sanduíche meu. Mano, você já comeu meu sanduíche, você sabe, é bom, mano. Eu faço com amor. E o cara comeu meu sanduíche, entendeu? E o cara falou que o trem tava ruim, já começou errado perguntando se eu tava vendendo coisa vencida, tipo, aqui no bairro todo mundo me conhece, entendeu? Eu trabalho aqui, já tem mais de um ano que eu trabalho vendendo sanduíche todo dia. E o cara me falando que já vem comprando, me tirando, perguntando se tava vencido, comeu, disse que tava ruim. Mano, eu não sei um dia, porque minha esposa vendeu comigo também, cara. E um dia uma mulher perguntou se tem droga no trabalho, pô. Os caras vão gastar dinheiro com droga na bala. Você acha que droga que custa R$2, cara? Eu falo assim, aí a mulher falou assim, ela falou, ai moço, não tem droga aqui dentro não, né? Aí minha esposa falou assim, não. Toda. Se é eu ia falar, pô, você acha que vai vender droga R$2? E tipo, esse cara que chegou a comer, pô, ele virou pra mim, pô, e disse assim, não gostei não sei o que, você bota manteiga, mano, eu boto creme cheese, mano. E eu uso da marca boa, tá ligado? Então o cara me tirou de grandão, pagou assim, disse que vai levar pra esposa dele pra ver se gosta, não sei o que. Mas é assim mesmo. Mas sabe o que ele fez? Quando ele falou que não gostou, eu falei, não gostou não, cara, você não enrola no coisinho, que quando eu falar de uma de boa, eu vou jogar pra ele, não sei o que. Lembra que você quis enrolar? Disse que não gostou, continuou comendo, ainda pediu desconto, entendeu? Que eu vendo 3 por 10, ele pediu desconto pra me vender os 3 por 8. Eu disse que não, que pagasse os 10, ele me deu a nota de 10, eu não devolvi o troco. Eu falei, não, pô, 3 por 10, você disse que não gostou, eu te falei tudo que vem. Você disse que não gostou. Olha o cara chegar, o cara quis usar de maldade, ele desmereceu o meu trampo. Que foi o cara que você fez. Eu entendo do seu lado, pô, tipo assim, mas mano, um saquinho desse não é um retrovisor, mano. Não. Às vezes o cara tá pistola com outras coisas, entendeu? Tá com pistola com outras coisas. Ou então o cara pode fazer o seguinte, pega o saquinho, tá lá o saquinho no retrovisor, abaixa o vidro, pô amigo, hoje não, uma próxima e tal. Mas você vai vender tudo. Realmente, toda vez que uma pessoa vira pra você e fala você vai vender tudo, você vende ou vende a maioria. Gente, é incrível. Quando você tá na rua vendendo e uma pessoa para e fala assim pra você assim, você vai vender tudo hoje, se Deus quiser, você vende tudo, ou vende quase tudo. Ou então quando de repente você toca no seu coração que você tem que dar. Quantas vezes você deu barriga pra criança? As crianças várias, porque às vezes as turmas tem muito esse negócio de carrão, cara. Não é carrão, é verdade. Porque quem compra o carro, quem compra o salário é um ser humano, não é o carro. E teve pessoas que realmente, cara, não era necessário ele fazer isso. Mas teve gente que falou, cara, eu queria muito comprar, mas ele abria a carteira, cara, pra mostrar que não tinha nada.
Fala, cara, não precisa fazer isso aí não, tá? Mas só a palavra que ele falou, mas Deus abençoe aí, que dê certo e tal. Vale mais que o dinheiro. Vale mais que o dinheiro, porque às vezes você tá desanimado. Tem cara. como investimento mental na sanidade, né, cara? Porque a gente é ser humano, tem dia que você tá mais animado, tem dia que você tá pra baixo, cara. Ó, eu faço parte de um grupo no WhatsApp que chama Dicas de Camelô. Entrei no grupo recentemente, foi um amigo, salve, viu, Xandé, conheci na internet também. Xandé. E tem uma galera legal lá também, um cara de gente, eu vou mandar esse vídeo pra eles também lá do grupo lá. O que acontece? A galera lá manda as experiências, entendeu? E todo mundo vende num dia 150 e tal, e tipo assim, todo mundo sabe o que tá fazendo, e assim, a gente conta, né? Afinal é muito bom você estar num sinal qualquer, um chiclete, você vê um amigo pra gente nessa coleção, bom demais, entendeu? Eu vou falar pra você, cara, assim, falando de amigos e tal, no sinal eu fiz bastante amizade. Faz. Muitas boas, muitas ruins. Acabou de sair aqui, né? Acabou de sair um rapaz aqui que veio cortar cabelo. Ele te viu que era no sinal, pô. Ele via lá no sinal, hoje aí marcou lá comigo e veio aqui fazer barba, cabelo. Antes de eu chegar, ele já tava aqui cortando, entendeu? E o cara sai daqui arrumadão, viu, filho? O bicho aqui é bom, vendo o que faz. Olha a minha barba como é que ficou. Vocês estão brincando. Aí beleza. Primeiro mês, passou o primeiro mês de boa, tranquilo. Botou uma merreca no bolso. Sabe o que ferrou? Sabe o que foi? Essa época de junho, que aqui venta muito. Aí não parava no retrovisor, cara. Voava. Aí os bagulho ficou sem no sinal ali, aquela loucura. E falei, meu Deus, eu colocava no retrovisor, eu olhava pra trás, tava tudo no chão. Aí como é que a pessoa compra, pô? Aí você já chegou a vender com ele na mão, passando no corredor? Tentei, mas não vira. Não funcionou, não vira. Porque o que vende, pessoal, é o que tá escrito. O que tá escrito, Ele mal tem tempo de falar muito. Se ele fala muito aqui, ele não consegue chegar nos outros carros. É por isso que eu não O sei. tempo é curto, cara, não tem tempo. Tem que ser muito Teve muitas vezes que a pessoa pegava o pacotinho, aí ela ia procurar o dinheiro e fica, principalmente pessoa de idade, né, cara? Aí você tem que ter paciência. Porque ela tá procurando dinheiro, o sinal abriu, cara, segurando todos os carros e buzinando. É doido, cara. Aí, e o investimento inicial pro cara partir de um sinal é quanto? O que ele precisa para ele começar? Cara, um pacote de bala, ele vai lá compra um pacote de bala, um saquinho de gel, né? O meu não, o meu era de gengibre. No final eu comecei a vender de gengibre. Eu sei que bala de menta vende muito, aquelas vendinhas. Eu vendia demais essas balas. Porque só assim, eu comprava um saco de bala que vem mesclado, então eu colocava tipo um saborzinho de cada, entendeu? Só que. Mas você dividiu o sabor, tudo aí chegou uma época que ficou saturada essa bala. Sempre satura. Aí você fala, pô, tô no sinal, ninguém tá comprando mais. E a turma pedia muito de gengibre. Só que eles são acostumados com uma de gengibre caseira, que é feita em casa e tal. Aí eu fui numa loja e achei essa de gengibre. Essa de gengibre aí, cara, aí eu tava tipo, já até caindo tudo de novo. Falei, pô, tava bombando, de repente, a turma já enjoou daquela bala. Coloquei de gengibre. Aí foi um estouro mesmo. E o bom do gengibre aqui, tipo assim, o pessoal todo dia de manhã quer, né? Porque ele ajuda a pessoa de idade, cara, não gosta dessas balas normal. Não, gosta da entendeu? Isso aí deixa um pouco gente. Aqueles falam confeito, né? Aqueles falam confeito. E eles não gostam, eles falam, você não tem confeito de gengibre? Não tem. Aí até como com a minha esposa, eu falei, pô, tá diminuindo as vendas. Eu acho que as balas já estão enjoadas dessas aqui. Porque normalmente, muitas vezes, é os mesmos clientes, você está sempre no mesmo sinal, só uma pessoa passando por muito carro que tem, mas mesmo assim, normalmente são sempre as mesmas. Que está indo trabalho todo dia, já passa pelo caminho. Porque eu estou tendo meu horário, entendeu? Se eu dar uma pescada nos horários, até que vai, mas o sol não ajuda, né? Aí eu peguei e falei, vou pôr de gengibre. Cara, foi estouro certeiro. Até o final você vendeu gengibre? Foi só gengibre. Ainda tinha uns que passavam muito da outra, mas não tinha mais. Não tinha mais. Aí vamos lá. Aí foi passando o tempo, começou a vender no sinal, juntando dinheiro. Tá juntando, pagando se mantendo, vai se mantendo, e sair e guardando uma merrequinha todo mês ali, porque eu queria montar minha barbearia. Comprando já os equipamentos.
Porque eu já tive barbearia em São Paulo. E agora. Carne de lanche, né? Carne de lanche, eu sempre empreendi. Já mexeu com várias coisas aí, né? Sempre fui empreendedor. Trabalhei em empresa, tudo, mas a cabeça era sempre pensando em empreender. Porque trabalhar com os outros tá por fora, meu filho. Aí você conseguiu comprar um negócio. Ó, toda hora que eu passo aqui, porque assim, galera, a barbearia dele tem duas portas. Tem uma porta pra cá, pra rua de cá, que é a avenida, né? E tem uma porta pra cá, que é a outra rua, uma rua paralela à avenida. Tipo assim, ó, no esquina. Eu passo muito aqui na frente. É muito difícil eu passar aqui na frente e não ver uma pessoa cortando o cabelo aqui. Ou seja, o menino é bom no que faz. Ele tá aqui tem 3 meses aqui. 4 meses. 4 meses aqui no ponto que ele tá, que ele abre o salão, né? Abrindo a pior fase do mundo, que foi quando começou o Covid, aí esse corona louco aí. Aí, o primeiro mês eu paguei aluguel fechado, só se liga. Então, quer dizer, já faz praticamente 5 meses, mas faz 4 meses que eu tô trabalhando. Então, o primeiro mês ficou fechado, cara. Aí você vê, o cara, então você já teve que apurar o quê? O aluguel, né? Independente do valor do aluguel, já teve que apurar um aluguel na frente, né? Fechado, e já se levantava para fazer o outro. E também teve investimento no material dele, teve investimento também numa placa que ele colocou ali fora, um banner, né? 5 metros de placa. 5 metros de banner, um negócio arrumado, bacana, entendeu? E o cara tá se levantando, tá começando. Sabe o que ele poderia ter feito? Ter continuado no sinal até hoje. Poderia ter feito, poderia, mas ele saturou, ele quis pular para outro nível. Vender bala na rua é o início, né, mano? É o início. O cara não pode se acomodar. Não pode se acomodar. Porque querendo ou não, você tá enchendo o saco dos outros. A realidade é essa. Como é que ele fala? Não, mas eu sou vendedor, sou empreendedor. Cara, o povo não gosta que mexe no carro. Não, verdade. Entendeu? Verdade. A não ser que você vai acabar pendurado na mão, você pode passar a vida toda ali. Mas a partir da hora que você começa toda vez ali, a pessoa se incomoda. Tu já vendeu na abordagem? Não. A abordagem é muito bom de vender, porque você cria. Não, as balas não, mas outras coisas eu já vendi coxinha, esfirra, na verdade já. Mas aqui não, aqui só no. E tem sempre uma polêmica, né, no meio da gente que vende. A gente vai ter uma polêmica, a galera tem uma polêmica. Em qual é o empreendedor de rua, né? Ele tem a polêmica de qual é a forma melhor de vender. Se é vender água na praia, se é vender água no sinal. É que na praia é na abordagem. O sinal é na necessidade, na rapidez, né? Uma coisa aqui em Natal, você vai lá em Ponta Negra. Tem alguém vendendo garrafinha de suco de laranja na praia? De qualquer coisa, suco de qualquer coisa? É difícil ter. Não tem. Eu já parei para analisar, já sentei lá, eu ia pro sinal lá perto, eu saía do sinal, sentava lá na beira da praia, assim, ficava olhando, observando, pô, lotado de gente, cara. Vendendo tudo quanto é coisa. Quando eu vou na praia, quando eu ia em Santos, a minha vontade era que passasse alguém vendendo um suco de laranja, um suco natural. Né? Não tinha. E lá também não tem. Embora aqui em Santos para trabalhar é complicado. Aqui, cara, aqui na praia de Natal, você botar a sogra na costa para vender na praia, você pode vender. É porque assim, mano, eu acho que eu já imagino porque não tem. Tipo assim, não tem uns quiosques. Sim. Às vezes os quiosques já. Mas mesmo assim, tem uns caras que vendem camarão, essas coisas, não é dos quiosques. Andando, Não, tudo bem. Então ele tá aí uma dica, né? Se alguém de Natal, né, tá vendo esse vídeo aí e quiser empreender na praia, vender suco natural, vender produto natural. Né? Eu pensei em vender uma época, inclusive. Eu compro o suco seu lá, vai lá que eu. Vai lá que vai, quando ele tiver aí, vai comprar. Eu pensei em vender as coisas na praia, mas aí eu tive 2 experiências, só que foi com brownie na praia. Foi muito bom não, os caras não gostaram, entendeu? Os caras lá mesmo, eles não gostam porque você chega vendendo um produto lá diferente do deles, o deles muitas vezes gosta de falar saturno, né? Tipo creme. E pra Ponta Negra é o mais creme. Aqui em Natal não tem chai, eu não sei se você sabe o que é chai, é uma bebida de São Paulo, no fundo, tem gente que tem ponta de chai lá, muito. Como é essa bebida? Ela é toda colorida. Aqui não vende. Eu sou cristão, eu não posso trabalhar com bebida, essas coisas. Mas se eu quisesse montar um ponto de chai para mim nas praias aqui, eu duvido, eu estaria hoje talvez ganhando muito mais que eu ganho na barbearia. Porque eu não gosto, entendeu? Mas é uma bebida que
São Paulo, cara, eu tenho colega que montou ponto assim. É Chai, é CHY? Esse cara, ou É assim não, é assim mesmo. Chai. TCHY. Aí é uma bebida que eu tenho com. Toda colorida, velho. Toda cheia de doideira, vai. Aí tem esse Yakult, velho. É mesmo? É uma camada, vamos supor, uma camada de. Eles falam melzinho, aí põe uma camada de melzinho, uma camada de ou uísque, sei lá, vodka, aí cada uma escola que quer, aí põe mais uma camada desse melzinho, põe um vermelho, um laranja, um azul, pá, e a bebida. Ah, pode crer, tipo assim, o mel não deixa misturar. E não deixa misturar e fica aquele o melzinho que é colorido, entendeu? Aí dá aquela. Aí põe o canudinho e vai bebendo lá, sei lá. Eu vou pesquisar a respeito disso aí. Vou pesquisar, interessante. Ó. Aí beleza, aí como foi a hora que você falou assim, mano, é agora, eu tenho que abrir a barbearia? Cara, na hora que eu vi que a rua começou a ficar sem carro do Covid, aí eu falei, assim, eu já tava pra montar ali mais ou menos nessa época mesmo, mas aí foi quando eu tive que meter marcha. Eu usei um pouco de sabedoria também sobre esse benefício que o governo deu, o auxílio. Aí eu falei, bom, o auxílio vai dar aquela. Cara, você tem que planejar, cara. Não é sair na doideira fazendo. Eu me planejei, falou, tem um tanto de dinheiro aqui, já tinha comprado os equipamentos. Mas tu recebeu de boa o auxílio ou teve Recebi de cabeça? Eu tive uma dor de cabeça, tá ligado, né, mano? Foi bem. Aí fui lutando, cara. Aí comprei as coisas. Essa cadeira aqui eu não comprei, pra você ver, por isso que eu falo. Nunca tira proveito de ninguém de sinal. As pessoas não é bobo, viu? Aí ela foi me deu essa cadeira aqui. Uma pessoa. Um cabeleireiro. Ele Ele falou assim, aí ele conversou, ele nunca comprou uma bala minha. Eu só vi ele essa vez no sinal e o dia que eu fui buscar a cadeira. Aí ele passou, deu lá. Ó, pra você ver, galera, o cara nunca comprou uma bala e deu uma cadeira onde os clientes dele sentam hoje. Ou seja, a gente deu mais que cadeira boa, reclinável, pra fazer barba. Você é louco, mano. Entendeu? Como é o nome do camarada? Cara, eu não lembro. Não lembro, é muita gente, né? Muita gente. Não lembro. Mas tá vendo? Ele citou um camarada aqui que fortaleceu ele muito. Porque eu mesmo fiz minha barba sentado nela aqui, ó. O rapaz que tava aqui antes fez e deixa você ver, eu não lembro o nome dele. Se eu ver ele, eu sei quem é. Entendeu? Por isso que eu falo, tem gente que passa muito. Eu não vou falar que ele é anônimo. Mas marca muito, né? Mas assim, tipo, a pessoa que não quis ser conhecida porque foi pessoalmente, mas é um cara que não fez questão, cara. Chegou lá e falou, vai lá, busca a cadeira, tal. Fui lá e busquei a cadeira, cara. Eu não esqueço do meu primeiro cliente. O meu primeiro cliente da Juju, eu não esqueço. Era um senhor, ele era alto, meio gordo, calvo, branco, cabelo mais ou menos branco, grisalho, né? E o menino dele, que tava com ele caminhando, os dois estavam caminhando, parece ser filho, né? Era um boy que devia ter uns 20 anos, magro também, magrinho mesmo, esqueletinho, branquinho também, o cabelo mais ruivinho, tá ligado? Não tão ruivo, mas castanho, claro. E eu, amigo, tô vendendo essa jujuba aqui por R$1, não sei o quê. Ele tirou uma bolsinha, que as bolsinhas antigamente, igual as antigamente, me deu R$1, pegou a bala e deu pro filho dele dentro, não sei. Às vezes eu falo que tem uns 20 anos, mas às vezes não é tem 15 anos, né? Porque hoje em dia os jovens se espicham muito, né? Mas eu nunca esqueço do meu primeiro cliente. Eu nunca esqueço de uma moça que comprou. Foi onde? Ali, pô, ali em frente à padaria. Ela comprou comigo 2 brownies, né? Porque eu vendia brownie 2 por 5. 2 brownies, ela é enfermeira. Inclusive eu vejo ela quase sempre, nunca esqueço. Ela falou comigo que ela me desejou boas vendas para toda a minha vida. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, enquanto você viver e estiver vendendo, desejo para você boas vendas. Todo dia, mano, todo dia eu tenho boas vendas. Né? Claro, minha persistência, fé em Deus, mas assim, são pessoas anônimas que a gente conhece na rua e que a gente cria um certo afeto porque nos fortalece. Coisa que muitas vezes gente da família ou dentro de casa não faz, né? É complicado, a família é foda. E aí, vamos lá. Você conseguiu então abrir a barbearia. Por enquanto, quais são os projetos agora, no momento, presente? Cara, dá um up na barbearia, né, cara? Eu comecei de um jeito, eu espero daqui a 2 meses
dar uma reforma total, geral aqui, entendeu? Eu fiz da maneira que deu, cara. Até onde o dinheiro deu ali, deu até aqui, eu tinha que começar de alguma forma. Ele fez. Fui, cara. Quiser lavar o cabelo, tem um negócio de lavar o cabelo aqui, né? Tem uns. Vamos lá, que você ser barbeiro, você precisa. É isso aqui, ó. É o que ele tem. Habilidade. O básico pra você trabalhar, cara, que é uma máquina, uma tesoura, uma navalha, ter conhecimento do que faz, porque eu tenho curso, não sou aventureiro, não. É, eu entendeu? tenho curso, bom, ia falar não foi lugar, não vou falar que ninguém patrocina, né? Mas eu fiz curso numa escola conhecida que tem no Brasil inteiro, entendeu? De cabeleireiro. Eu tenho curso de cabeleireiro e tenho curso de barbeiro. Então, eu sou um cara aventureiro que estava no sinal, que vou montar uma barbearia, que eu não sei fazer, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu falo isso porque assim, tem uns mano, igual, você começou com a cara e coragem, não precisa de muito, entendeu? O que o cara bom faz com a tesoura, o cara ruim também faz, entendeu? O que muda que é bom, que é ruim é o cara. Mas tem um camarada meu lá em Belo Horizonte, ele também tinha um sonho, inclusive ele abriu uma barbearia também. Mas ele queria começar cheio de frescura, queria ter um sofá assim assado, que esquenta o bumbum. Você acha que eu não queria, pô, botar um sofazão para os caras ficarem Nós zoava ele, que ele queria ter um sofá que esquentava o bumbum do cliente, um ar-condicionado. Ele queria ter um Xbox para o filho dos clientes jogar, um arcade para os clientes jogar. Não, é o que todo mundo quer. Mas tipo assim, como começar assim? Sem ter o dinheiro, se mano. Se não tem, começa do jeito que tem. Entendeu? É isso aí que vai tem correr atrás. que o povo a única coisa que eu exigi de mim mesmo, eu queria uma máquina boa. E da propaganda, mas eu gosto da máquina da UOL. É, a minha também é da UOL. Eu só tenho a Classic amarela. Você tem a Classic amarela. Eu tenho a legenda, eu tenho a detalhe. Eu não troco, cara, eu só uso essa máquina. Não é fazendo propaganda e tal, é coisa minha. Mas a máquina é boa, realmente. Pra mim é boa. Tem máquinas boas aí, entendeu? Tem, mas eu gosto dela. Desde quando eu comecei com ela, gostei. E a única exigência minha era essa. Eu quero máquina boa pra trabalhar. E o restante, cara. Cara. Mas dá pra começar com qualquer máquina. Aí, tipo assim, é uma exigência minha, entendeu? Uma vaidade minha. Se você fosse igual esse colega meu, se você fosse esperar pra ter tudo do bom do jeito que você realmente sonha no futuro. Eu tava até no sinal lá. Mano, entendeu? O povo tem que ver isso, que você precisa começar do jeito que dá, entendeu? Não fazer aquela coisa esculhambada, mas assim, começar do jeito que dá, e do jeito que dá, o resultado que for tendo, você vai pegando um trocadinho, guardando na caixinha, guardando e vai investindo, ó. Hoje eu comprei uma máquina nova, aí amanhã você compra uma máquina de acabamento nova, aí depois você compra sei lá, um negócio com um lavador novo, aí um sofá novo, aí bota um ar-condicionado, aí bota um filtro, coisa. Quando você já meteu um videogame, isso depois de um ano, ou depois de um mês, né, você recebe, sei lá, o desemprego, de repente. Lá, acontece alguma coisa aí. Entendeu? Mas assim, se você não tem coragem de começar, mano, é foda, não vai ter nada. Arriscar, tem que arriscar. Outra coisa, às vezes a gente pensa, nós mesmos se limita, né, na vida. Igual, por exemplo, eu vou dar eu vou dar agora um exemplo meu. Quando eu fui comprar minha moto, eu estava vendendo bala durante 8 meses, né, na rua, numa abordagem, mas não era bala mesmo, eu vendi só 2 meses. Né? Eu trabalhava na abordagem, né? Nos dias que eu fui pro sinal, já fiquei no sinal uma semana, 2 semanas vendendo, mas nunca ficava só no sinal. Passava tirava 20 minutos no sinal, aí eu comprava no sinal, ia vender a pé na abordagem, dava uma volta no quarteirão, voltava pro sinal, fazia essa correria. Juntava um dinheiro bom, tipo assim, eu não tinha passarinho pra criar, entendeu? Aí é diferente, é mais fácil ainda. Só que eu sempre tive a visão, eu pegava meu dinheiro, investia, guardava, comprava mercadoria, parei de vender só bala, comecei a produzir, investi em brown, investi em palha italiana, investi em sanduíche natural. Cheguei a pegar dinheiro toda semana, eu pegava 1.000 conto na minha mão, filho. Toda semana, 1.000 conto, ganhando 4.000 por mês, ganhando às vezes até mais. E comprei uma cegueira do ano 2000, antiga. Levantei a moto. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter esperado mais um mês e comprado uma moto zero à vista. Mas por que eu não fiz isso?
Porque se eu comprasse a moto, eu não ia ter mercadoria para empreender. Aí eu ia ter que voltar a fazer vender bala. Não que vender bala seja ruim, é muito bom, mano. Você é louco. Se eu tivesse que começar, eu começava de novo vendendo bala, que é a oportunidade que tá lá. Mas se a gente se estopar nisso, a gente fica só nisso, é complicado, cara. Aqui na barbearia, ele pode cortar, ó, cada corte tem corte de 10, né, de 12, 10, 15 e assim vai. 10, 15. Aí já pensou, chega um cara aqui e faz uma barba no cabelo, sobrancelha é 25, né, barba no cabelo, sobrancelha? 25. Vem 4 caras aqui, ele ganha 100. Basta vir 2 caras de manhã e 2 caras à tarde. Pronto, ganha 100 reais. Tranquilo, o espaço dele, né? Fora que aqui é mais seguro do que o sinal, porque muitas vezes eu mesmo, quando eu fui vender o sinal, passava uns motocas muito malucos no meio do corredor do sinal e pode atropelar, os caras não tá nem aí. Entendeu? Uma coisa que as pessoas falam, pô, mas tá barato, tá. Olha a crise que nós estamos passando, cara. A maioria que vem aqui tá desempregado, recebendo auxílio, cara. Muitos foram mandados embora. Aí vai o cara metendo na faca. Muitos que, e pra mim não muda nada, porque muitos que pagavam mais caro em outro lugar, ia uma vez no mês, eles estão vindo 2 vezes no mês, então pra mim tá saindo a mesma coisa, entendeu? E eu tô, não vou dizer fidelizar, que ninguém fideliza nada nessa vida, cara. Tem cara que não é feio nem a esposa, que não vai ter, vai embarcar tudo, velho. Mas o cara vai. Eu, por exemplo, eu sou um desses caras, mano. Eu já te falei isso, em questão de barbeiro. Eu gosto muito, galera, de cortar o cabelo com vários barbeiros. Mas de um tempo pra cá eu tenho contato com ele. Então, uns 2 meses, 3 meses já, né? Mas eu gosto de estar sempre trocando. Por quê? Minha visão. Não que o outro barbeiro prisional, não. É porque, tipo assim, você tem que conhecer vários lugares e dar oportunidade para várias pessoas, entendeu? E depois voltar pra pessoa e, tipo assim, ficar acordado, você poder saber quem é o melhor. A verdade é essa. Um exemplo. Como é que você sabe que você tem o melhor carro se você nunca dirigiu outro carro? Entendeu? Não é verdade? Porque o negócio de preço, cara, não tem nada a ver. O cara cobra caro, ele é bom, o cara cobra barato, ele é ruim. Todo soa esse negócio aí, mas é errado. É errado. Eu pago 10 reais no meu corte, já paguei, não cheguei a pagar 18, já cheguei a pagar 20. Já que tem, por isso que você quiser achar que tem região aqui. Tem um camarada aqui, eu não vou falar não, que nem é no bairro, fora, na área nova. É 50 conto o corte dele. O cara que chamou pra trabalhar lá, que eu falei, eu fui conhecer a barbearia do cara. 50 reais o corte. 50 conto. Só o corte. Mas tipo assim, o mano aqui corta do mesmo jeito. Pelas fotos que eu vi no Instagram, é do mesmo jeito, entendeu? Então, não é desvalorizando o trampo do cara não, o cara é foda no que ele faz, mas o mano aqui faz tão bom quanto e o cara cobra mais, e aqui cobra menos. Ah, por quê? Situação que ele falou, ele é um cara compreensivo, ele tá no bairro. Você entendeu? Eu comecei de baixo, eu fui vendo o que tá acontecendo na minha região, muita gente desempregada, entendeu? Agora se você... Pai de família com 4 filhos, mano. Aqui no Planalto, mano, aqui no Planalto. Você acha que se você botasse seu corte a 25, você acha que você ia cortar cabelo? Não, que desenrola não. Desenrola. Acho que poderia aparecer uma aqui, outra ali, mas... Um ou outro. Não rola, é melhor você cortar 10. Você tem que ver a região que você tá. Pronto. Por mais bom que você seja, é a região que você tá. Se você é um barbeiro muito ruim, mas você tá numa região privilegiada, aí lá você mete o preço que você quer, vamos pagar. E agora vem cá, aí abriu a barbearia, tem 4 meses, né? Tá satisfeito. Tá satisfeito. O futuro agora é só investir aqui mesmo, né? Já tô com outros planos, pra esposa, né? Pra esposa. Aí já uma entrevista pra nós fazer com ela depois. Na outra vez. E, mano, o seguinte, pra resumir, um conselho que você se daria, tá com quantos anos? 35. O conselho que você se daria para quando você tinha 15 anos, há 20 anos atrás. Mas 15? Quando eu tinha quanto? 15 anos de idade. Nossa! Olha, eu me daria, se eu fosse meu pai, né? Como for assim, cara, ia mandar estudar, se informar. Se informar alguma coisa. Parei no segundo grau. No ensino médio, no caso. No segundo ano do ensino médio, entende? Aí
ia mandar estudar, se informar para saber o que é da vida, que é o que eu faço com meu filho. Entendeu? Porque você tava meio perdido. Porque, cara, eu com 15 anos até os 19, só Jesus na minha vida. Estou aqui por Deus. Você entendeu? Teve a fase louca, né, mano? Tive oportunidades que veio na mão, oportunidade grande. Minha mãe, numa época, quis me dar. Tinha meu padrasto falecido e tal e coisa, e aí pegou um dinheiro aí, sei lá, de herança. Eu não sei que veio dinheiro na mão dela, entendeu? Mas sempre foi pobre. Chegou uma época que ela tinha um dinheiro para me dar um apartamento. E eu com a minha rebeldia, aquela ignorância, quiser o trabalho, orgulho. Orgulho, eu tô pagando aluguel até hoje. E ela fritou o dinheiro? Fritou todo entendeu? A oportunidade vem. Vem, né? Sabe abraçar. Meu padrasto faleceu e ele pagou vários cursos para mim. Eu até aproveitei, entendeu? Fiz curso de administração, entendeu? Fiz essas coisas. Curso mesmo, não faculdade. Não. Fiz curso de administração, essas coisas. Quer dizer, eu não sou um cara leigo. A vida inteira eu me informei por conta própria, fui me informando das coisas. Mas tem que ser isso aí, eu faço com meu filho, cara. Aí tu chegava em você e falava, irmãozinho, estuda mais, aí se informe mais, decida o que você quer. E se você tivesse, mas eu digo assim, se você tivesse começado a empreender desde aquela época. Não, naquela época, com 15, isso eu falei, você pegou bem na veia, com 15 anos eu fui mais rebelde. Mas quando eu era mais novo, eu já cheguei a vender laranja na rua. Você tinha falado. Entendeu? Quando eu era mais novo, entendeu? Você sempre pisou nesse... É amizade, eu vou falar real, é amizade. Exato. Amizade que contamina a gente. Às vezes, eu que era um amigo ruim de outro amigo, não era só o cara também que era ruim pra mim, assim é. Que a gente fala assim com o nosso filho, filho, não vai andar com pessoa ruim. E às vezes seu filho que é a pessoa ruim. Você nem tá ligado. Você entendeu? Às vezes é igual eu, mano. Eu sempre colei com vários manos loucos, sempre fui louco, tipo assim, mas eu tinha consciência que outros manos não tinham consciência. Então o que eu fazia? Esses manos que não tinham consciência, meio que eu evitava, tá ligado? Podia colar, cumprimentar, colar junto, mas tipo assim, viver uma vida do lado do camarada todo dia trocando ideia, não sei o que, não rolava não, entendeu? Aí então você fala se informe mais, escolha bem com quem você anda. Escolha bem com quem você anda, vai estudar, vai encher a mente de coisas boas, cara. Como diz o velho ditado, mente vazia é o que ensina a bom, né? E é realmente, cara. E aí, tipo assim, beleza, com 15 anos já foi. E com 20 anos? Cara, com 20 anos eu tava no sofrimento, só desacerto. Assim, eu tava tentando, sempre rastejando, né, cara? Peguei uma fase aí de desemprego no começo aí. E... Você tinha aquela visão que a única forma de ter dinheiro era trabalhando dos outros? Não, nunca tive. Tipo assim, por isso que eu falo, toda vez que eu melhorava, era quando eu ia trabalhar por conta, porque com 20 anos eu estava vendendo coxinha na rua, devido ao acidente de moto. Aí saia, minha esposa não meu braço forte, entendeu? Saía eu e ela vendendo coxinha pra rua, a noite da minha espetinho. Lá em São Paulo. Sempre nessa correria, sempre. Aí é mó trampo, né, mano? O cara produzir e vender, né? Vendendo trufa, aqueles trufas de cone e tal. Vendia tudo essas coisas, cara. Então, essa época era época boa pra mim. Mas aí, igual eu falo, família é embaçado. Sempre, não, porque você tem que trabalhar registrado, que não sei o que, papapá. Cara, aí eu caí nessa conversa aí, virava escravo do sistema, os caras montavam em mim. No final do mês eu ganhei aquela merreca que eu pagava aluguel, água, luz, mal dava pra comer. Hoje a gente rala muito, a gente não pode reclamar não, mas todo dia tem dinheiro de um curso. Entendeu? Todo dia. Aí, mano. Eu também não queria, quando eu vim pra Natal, eu falei, eu não vou trabalhar, porque aqui, infelizmente, muitas empresas aqui pagam um salário mínimo, né, cara? Paga salário mínimo, muitas empresas nem assinam carteira, né? Aqui é um tal de trabalhar no boca a boca com o João que fala que você. E é
voltando ao assunto. Aí muita gente aqui trabalha para receber R$ 35 o dia, né? E às vezes o cara empreender por conta própria, ele consegue receber bem mais. Cara, assim, muitas das vezes R$35 era uma hora de trabalho. Uma hora de trabalho, pra você ver, tá vendo? E aí, o que você vai preferir? Você vai preferir continuar tendo o patrão babujando no seu ouvido, né, enchendo o saco, ou você vai procurar investir por conta própria, né? Vai ter muita gente, bicho, que realmente ela nasceu para trabalhar com os outros. Não tem jeito, cara. A Bíblia fala que não nasceu para rei, para sacerdote e assim vai. Então nem todo mundo vai ter. Imagina se todo mundo for empreendedor, você não tem funcionário. Então a vida é assim, cara. A vida é assim, né, mano? Tem uma frase da música do Tim Maia que eu acho que eu vira e mexe, eu lembro dela, mas ao mesmo tempo acho que ela tem razão, ao mesmo tempo falo, essa música não tem razão, que é aquela que um nasce para sofrer enquanto outro ri, cara. É uma frase cabulosa, mas eu não acho que ninguém nasceu para sofrer, entendeu? Mas infelizmente é o que a gente vê. Eu acho assim, mano, que todo mundo é digno do seu salário. Cara. E vamos todo trabalho é digno, todo. Entendeu? O trabalho é dom de Deus, qualquer trabalho é digno. Só aprenda a investir dinheiro. Muita gente acha que vai ficar rico gastando, comprando carro caro, roupa cara. Você vai ficar pobre. Vai ficar pobre, Olha pra você ver, mano, se um cara chega pra mim, vestido todo de Lacoste, com BMW, com não sei o que, eu já sei que esse cara tem uma condição boa, mas não é rico. Mano, eu com esse cara rico. Quando eu falo pra você cara rico, não é que tem uma Mercedes, né? Cara rico, que usa Havaiana. E aqui tem bastante. Aqui nesse bairro tem muito. Aqui tem, os caras ricos. Caminhonetona aqui que eu vou te falar. Os caras ricos. Sabe que os caras não dá esse cara que eu vou citar é o seguinte: ele só usa camisa largada, bermuda, anda todo sujo de tinta, esses negócios. Mas esse cara, aqui pra trás aqui tem uns terrenos aqui atrás, aqui, a cidade que tá é Macaíba, né? Aqui pra Macaíba tem uns lugares que é tipo umas fazendas. E esse cara tem umas terrinhas ali, ele faz umas plantaçãozinhas, cria uns bichinhos ali. O cara tem dinheiro, muito dinheiro. Mas ele não tira o dinheiro disso, ele tira dinheiro de uma herança. Ele conta a história, mais ou menos, né? Que tem uns coisas. E como o povo na rua é muito falador, já conta real. Ganhou uma herança dos parentes dele que foi coisa de milhões dos ex-políticos aí. Ele anda aqui no bairro moscando, na dele, de boa, sem medo de ser danado. Tá falando isso aí, cortando um pouco o assunto, eu lembrei de um cara. Hoje ele não tá mais trabalhando na rua devido a uma enfermidade que deu nele. Mas se você olhar ele, a esposa, a filha, todo mundo trabalha na rua, viu? A esposa e a filha trabalham vendendo flanela, limpar. E ele vendia tudo quanto é coisa pra rua aí. Quando tem festa, eles montam. Eu vou falar barraca, tabuleiro, eles falam aqui, né? Os tabuleiros com bala, chiclete e tudo. Eles vivem só disso, cara. O cara tem casas e casas de aluguel, bastante. Pelo que eu acho que ele deve ter de 5 a 6 casas fora dele. Tá vendo? Entendeu? Só assim, cara. Consertar a câmera. Aí esse telefone aqui é diferente do meu, mas eu acho que deu certo. Ele tá gravando, né? Tá gravando, mas tem problema não, eu posso ter. Não, sim, vai ficar sim. falando. E o cara vive disso aí, cara. Entendeu? É um cara que trabalhou a vida inteira na rua, vendendo de tudo. Ele vê a época, ou é carnaval, vou vender coisa de carnaval, é Natal, vou vender coisa de Natal. E o cara... Eu vendi água no carnaval, eu ganhei bastante dinheiro. Você entendeu? A rua tá aí, cara. O mundo tá. Você não tá trancado numa cela, pô. Você tem que ter a mente livre pra você trabalhar, cara. Vai vender alguma coisa. Não culpa fulano, ciclano pela tua vida. É a minha vida. Vai, cara. O governo, eu fiquei esperando. Vocês do meu canal já conhecem a história, já fiz um vídeo a respeito. Fiquei esperando um negócio de auxílio, deixei de vender minhas coisas na rua, já falei com você também. A maior besteira que eu fui fazer na minha vida. Porque, bicho, eu não tô dependendo de ninguém nem de nada não, cara.
Eu sou um cara assim, eu não me contento, mano, hoje, se eu for trabalhar, eu nem quero, até me estresse de falar negócio de carteira assinada, eu não tenho essa missão mais. Não, eu também não. Eu tenho a missão de fazer meu meio evoluir, entendeu? E vender minhas coisas, e produzir, abrir uma lanchonete, mas trabalhar assim pra mim. Eu já aprendi, já tomei o veneno de empreender, né? O vício de empreender vira um vício. É um vício, cara. Você começa a empreender, você já fica tá ligado? Igual eu fui dormir 2h pouca da manhã e produzindo, terminei de produzir, só fiz tomar um banho e deitei. Levantei hoje de manhã, já fiquei esperando meu fornecedor do alface levar o alface pra mim, entendeu? Sexta-feira eu fiquei esperando o fornecedor do pão, os caras levou, pá, e eu já produzindo e já naquela porra eu vou vender tanto pra ganhar tanto, pra pagar não sei o que, pra pagar não sei o que, e vou pegar o dinheiro e vou reinvestir em tal coisa que vai fazer outra. Então você vai ter essa mente pra e bicho, tem coisa melhor que isso? Não é, hoje mesmo, 8 horas da manhã, cara. O cara mandou mensagem ontem pra mim, que você chegou aqui cedo, era 8 horas da manhã, eu já tava aqui fazendo cabelo no carro, fazendo cabelo, fazendo barba. E depois que a turma conhecer seu trabalho, ela vai atrás. É igual meu sanduíche. A pessoa, tipo assim, às vezes é embaçado você tirar 4 pontos do bolso pra comprar um negócio que você não sabe o que é, né? Ou às vezes os 3 por 10. Mas eu sempre ganho meu cliente quando ele come, né? Ele quer comer de novo, né? Porque o negócio é bom. E assim que você ganha o cliente. Quando o cara vai comprar uma bala com ele, comprar uma bala com ele, via que ele é um rapaz simpático, comprava de novo. Pô, eu gosto da bala, mas no sinal vende. Aposto que tinha gente que deixava pra comprar só no sinal, mesmo gostando. Eu tinha um rapaz lá que eu acho que ele vendia água e gás. Ele vira e mexe, ele passava lá e perguntava de mim. É. Um dia ele chamou minha atenção, cara, porque eram 2 avenidas, eu tava do outro lado, ele ficou bravo porque eu tava. Ué, não era pra você estar nesse lado aqui, pô? Não é nesse lado que você trabalha? Eu falei, cara, trabalho tudo quanto é canto. Vai, me dá bala aí, desse jeito eu fui. Entendeu? O cara acostumou toda vez passar ali pra pegar comigo. Tem outra pessoa no seu sinal hoje? Não sei, não tem nenhum momento porque tá bem fraco o movimento de carro. Eu até passei lá para conversar com os colegas e tal, o que a gente faz. Agora que começou, voltar a ter carro, mas tá fraco. Mas. Eu não tinha um sinal fixo, mas ficava em um aqui, ficava em outro ali. Todo dia é um sinal diferente, porque senão você vai saturar o sinal, você fica sempre no mesmo. Você vai saturar ele e aí você não vende mais nada. Quando eu via que eu começava a ficar um dia, 2 dias, 3 dias no meu sinal, começava a saturar, aquela semana não ia mais dele, ia para outro. E aí ficava um dia de um dia de outro, assim vai. É, ele não é muito diferente de mim, eu faço minhas rotas, tem dia que eu começo a rota aqui de baixo, tem dia que eu começo a rota lá de cima. Tá vendo? Não é tão diferente, né? Não é tão diferente. É estratégia. É estratégia, né? E que por sinal as estratégias não são tão diferentes também, né? É que mais requer nem tanto pensar, mano, requer mais agir, pegar, fazer e descer. É que não mude cair pra dentro. Então vamos lá, eu lembro que eu tinha feito uma pergunta, quanto que o cara precisava para ele começar a empreender assim. Ele começa a empreender com 15 reais ele faz. 15 reais? 15 reais. É mesmo? Vai jogar bicharia. É. Um pacote de bala ele vai pagar aí 10 conto. Não, hoje não, 5, 6 reais. Aí o pacotinho, pelo menos aqui, saquinho, né? Saquinho ele vai pagar. Aqui, esse saquinho que esse saquinho, cara, eu não vou saber falar dele. Mas não, eu acho que ele tem 15 centímetros por 10, sei lá. Aí que você usa 3 saquinhos? Não, aqui é um saquinho só, pô. Ah, vocês dão pra ele? É, aí eu, coloquei, como a outra era 4 balas, mas a gengibre é maior, aí cabe 3 embaixo, a cope, 3 em cima. Põe 3 balas embaixo, fechou, grampeei, coloca a cope, grampeia, coloca mais 3 balas em cima, grampeia, pronto, 6 balas. Aí, e esse saquinho que você comprou ainda é um saquinho mais grosso, ele né? é de qualidade. É, porque tem uma galera que... Ele é brilhoso, um saquinho fino, ó, né? tá vendo? Ele não amassa à toa. Aí tem um saquinho que é bem fininho, ele não rasga, né? Porque muitas das vezes ele vai cair no retrovisor. O vento derruba, aí não vai danificar o saquinho. E esse mais fininho rasga na hora. Aí, ele vai comprar o quê? Não, talvez ele vai gastar um pouco de mais de 15 reais por um motivo. Porque ele vai ter que comprar o grampeador e os grãos. Mas vamos jogar então 20 reais.
Que um O grampeador. grampeador tem aqueles pequenininhos, Dois e pouco. vou colocar R$20 pra ficar alto o negócio, vai. Aí com R$20. Então, vamos fazer, eu gosto de falar com o pessoal pra fazer um negócio bacana. Com 50 conto, filho. Não é? Você vai piscinar e volta com quanto? De bala? Se você fizer de bala, Se eu fizer com R$50, cara, olha, vem com dinheiro. Eu acho que eu faço uns. 200, 300. Eu acho que faz uns R$300. Olha pra você ver, galera. Eu acredito que faz R$300. Olha o investimento maior que esse. Investimento baixo, você ganhar um dinheiro desse. Mano, bom demais. Pra você ver. Hoje Eu em acho que dia volta até com mais. é mais que 100%. É mais de 200%. É 300%. Eu não sei quantos por cento que dá. Eu falo assim, se a gente for por preço, você consegue até ter um controle, ó, vai dar X. Mas como a maioria das vezes é um valor voluntário, então por isso que dá mais, eu acredito que dê mais de R$300. Você entendeu? Eu acho não, tenho certeza, cara. Muito certeza. E aí o pacotinho de bala de gengibre era quanto? Cara, eu achei. Eu sei que é uma bala mais cara. Ela é uma bala mais cara. É até complicado de achar esse tipo de bala, dessa aqui, entendeu? Essa aqui tava saindo, tinha lugar que era 8, tinha lugar que tava 9, tinha lugar. Só que eu consegui achar ela na promoção a R$6,50. Mas era tipo promoção daquela época, né? Agora já E aí um saco de bala dá pra fazer quanto pacote desse? aí depende, cara, porque. Não tinha contadinho direitinho. Não, tem bala que vem Zoado. mais, tem bala que vem menos. Assim, Não tem aquelas balas depende da zoadas bala. quebradas, não? Algumas, né? É muito difícil, cara. Isso que eu falo, às vezes tem que ver a qualidade da bala. Porque às vezes eu comprava caixa de jujuba e vi umas jujubas zoadas. Às vezes elas ficam suadas, sabe, galera? Aí não dá pra vender não, porque elas derretem. Você vendeu jujuba também? Não. Não, né? Mas já tem a noção. Mas essa aqui também, pô. Essa aqui, se depender do armazenamento dela, quando você for comprar, não tá valendo nada, ela tá toda por dentro aqui dentro. E não pode, né? O cliente não gosta. Tem que prezar por qualidade. Coisa boa de vender, bala de hortelã, bala de gengibre, né? Chicletes Trident, né, mano? Bala House ou Frigels, balinhas Frigels também. Cara, qualquer coisa pode vender, cara. Cara, você tem Você tem que olhar aonde você mora, qual é a necessidade, que região que você tá, que dá certo, cara. E então é isso aí, mano. Falta um tempinho ali ainda. Acho que quando é 22 minutos seu celular vai coisar. Vamos dar. Então, galera, é o seguinte. O vídeo foi esse, foi mais um vídeo interativo aí, né, para contar a experiência com a amiga aí, como é que foi, né. Ele tá só no início da caminhada dele, né, não chegou nem 1% ainda, né. Nada. É muita loucura, Começando. muita luta, começando. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato dele, entendeu? Se você mora em Natal e quiser vir cortar o cabelo aqui no bairro Planalto, conta com ele, né? De repente quiser trocar uma ideia com ele dar umas dicas também, né? Como é que você faz para chegar pro sinal? Pode colar com o mano aí também, o mano é 1000 grau. E é isso aí, galera. Agradecer ele aqui também, né, por ter me recepcionado aqui na barbearia dele, né, pra gente ter me dado esse conhecimento, né, a gente ter trocado essa experiência aí a respeito de empreendedorismo, né, cara. Querendo ou não, é assim que a gente consegue o conhecimento, né, Você tem que ter conhecimento. E agradecer aí, cara, pela você ter me recepcionado aí, por ter tido esse momento, a gente ter feito o vídeo, poder ensinar o pessoal de lá e, consequentemente, eles dão a opinião deles, né? Interagir com a gente também. O mano lutou, batalhou, conseguiu se manter, conseguiu montar a barbearia dele. O mais difícil ele já fez, aqui pra frente é só progresso. Né? E é isso aí, bate aqui, mano. Gente, lembrando, nós estamos aqui ó, 1 metro de distância, beleza? Como manda aí a OMS, né? Sei lá qual é o nome daquele trem. E é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta no comentário aí por que você não gostou. E também, se gostou, deixa aí embaixo aí também. Achei que você não sei o que, papapá. Bum, fala. Beleza? Pessoal, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ó, usa a cabeça pra coisa boa, progresso, cai pra dentro e dá certo. E o
final desse vídeo eu tive um aprendizado que a oportunidade está no sinal, né? A oportunidade está no sinal. Tamo junto, galera. Valeu, Fui! rapaziada. Valeu!